Olá, já parou para pensar como um programa de computador, sabe aquilo que a gente escreve com lógica, texto, como é que ele ganha vida dentro da máquina? Parece mágica, né? É verdade, mas por trás tem todo um sistema, bem complexo, gerenciando um recurso super crítico, a memória. Exatamente. E hoje a gente vai mergulhar fundo nisso, como os processos, que são os programas rodando, como eles enxergam e usam essa memória. É um tema, assim, fundamental para quem está na área de computação. Com certeza. Os sistemas operacionais modernos, tipo Linux, Windows, eles criam uma abstração muito inteligente. Fazem cada programa pensar que tem, assim, a memória inteira só para ele. Tudo organizadinho, seguro. E é essa abstração que a gente vai desvendar hoje, né? Isso. Vamos olhar como essa memória virtual funciona, como é organizada, como as coisas que a gente escreve no código vão parar lá. A gente pegou o material que nos passaram e vamos destrinchar a organização do espaço de endereçamento, as seções de memória, como as variáveis são alocadas e até como os nomes tipo minha variável viram um endereço que o processador entende. E para ajudar a visualizar, vamos usar uma analogia que estava no material com um terreno de uma empresa fictícia, a Angel Corp. Acho que vai ficar mais claro. Legal. Então, preparados para essa exploração? Vamos lá. Ok, para começar, o quadro geral. O espaço de endereçamento virtual, ele não é uma coisa única, um blocão só, né? Como é essa divisão principal? Não, não é. Na maioria dos sistemas hoje, seja 32 ou 64 bits, esse espaço de endereços virtuais que cada processo vê é dividido, basicamente em duas partes grandes. Duas partes. Quais? Uma parte, geralmente começando lá nos endereços mais baixos, é para o próprio processo. É o chamado espaço do usuário, o user space. A outra parte, lá nos endereços mais altos, fica reservada para o núcleo do sistema operacional, para o kernel, o kernel space. Mas espera aí. Por que colocar o kernel no espaço de todos os processos? Não seria mais seguro deixar ele separado? Ah, essa é uma ótima pergunta. É um equilíbrio, sabe, entre desempenho e segurança. Mapear o kernel no espaço de todo o processo traz uma vantagem de velocidade importante. Velocidade? Como assim? Principalmente por causa do cache TLB. É o Translation Look-Aside Buffer, um cachezinho de hardware que guarda as últimas traduções de endereço virtual para físico. Se as partes importantes do kernel estão sempre no mesmo endereço virtual, a tradução delas fica no cache. Exato. Aí, quando o processo precisa fazer uma chamada de sistema, uma syscall, para pedir algo para o kernel, essa transição é muito mais rápida. Não precisa ficar invalidando o TLB ou trocando as tabelas de páginas o tempo todo. Entendi a otimização. Mas e a proteção? Como o sistema impede que meu programa vá lá e leia ou escreva na área do kernel? Ah, isso é crucial. É feito via hardware, com a ajuda da MMU, a unidade de gerenciamento de memória. Basicamente, cada página de memória tem bits de permissão. As páginas do processo, do user space, são marcadas com um flag tipo user. Certo. As páginas do kernel não têm esse flag. Se o código do processo que roda em modo usuário tentar acessar um endereço numa página sem o flag user, o hardware percebe na hora e, pum, gera uma falha de proteção. O acesso é bloqueado. E o kernel pode acessar tudo. Sim, o kernel roda num modo privilegiado. Ele pode acessar tanto a área dele quanto a área do processo. Mas essa arquitetura teve um problema sério, né? Eu lembro de ouvir falar do Meltdown. Sim, exatamente. O Meltdown, que surgiu em 2018, explorou justamente isso. A falha estava ligada a como os processadores modernos fazem a tal da execução especulativa, sabe? Eles tentam adivinhar o futuro para ganhar tempo. O Meltdown mostrou que, nessa especulação, era possível fazer o processador acessar dados do kernel que estava mapeado ali e usando umas técnicas chamadas de ataque de canal lateral, tipo, medindo o tempo de acesso a cache. Nossa! Um programa malicioso conseguia indiretamente ler o conteúdo da memória do kernel. Vazava tudo, senhas, chaves. Que perigo. E qual foi a solução? Tiveram que mudar tudo? Foi uma mudança bem grande no design, sim. No Linux chamaram de KPTI,
Kernel Page Table Isolation. Windows e macOS fizeram coisas parecidas. A ideia foi, ok, vamos tirar a maior parte do kernel do mapa de memória do processo. Ah, então separaram mais. Isso. Agora o processo tem a tabela de páginas dele e o kernel tem outra, bem separada. Só um pedacinho mínimo do kernel, o essencial para lidar com as syscalls e interrupções, continua mapeado o tempo todo. E isso resolveu? Resolveu o Melton, mas teve um custo, né? Uma pequena perda de desempenho, porque agora tem que trocar essas tabelas de páginas mais vezes. Foi um daqueles casos em que a segurança teve que falar mais alto. Faz todo sentido. Bom, superada essa divisão usuário-kernel, vamos focar na parte do usuário. Como a memória do nosso programa fica organizada ali dentro? É tipo um mundinho isolado para cada processo? Exatamente. Cada processo tem a sua visão particular e organizada da memória, dentro do user space. E essa organização segue um padrão bem comum, dividido em seções ou segmentos. É aqui que entra a analogia do terreno da Angel Corp. Ah, o terreno. Boa. Vamos lá. Como seria esse terreno? Imagina que a Angel Corp dá para cada processo um terreno virtual, só dele. Bem na entrada desse terreno, lá nos endereços mais baixos, fica a seção Text. Text. O que seria isso? Pensa na planta baixa detalhada da construção. É o código binário do programa, as instruções que a CPU vai executar. Essa planta já vem pronta no caminhão de entrega, que é o arquivo executável, sabe? Entendi. O código que eu escrevi, compilado. Isso. O tamanho é fixo, definido na compilação, e a regra é clara, só pode ler e executar, RX. Ninguém pode rabiscar a planta durante a obra. É imutável. Ok, a planta baixa, o código. Que mais tem no terreno? Logo depois, geralmente, vem a seção Data. Imagina um depósito que já chega no terreno com os materiais pré-fabricados, com valores já definidos. Tipo variáveis globais ou estáticas que você já inicializou no código. Por exemplo, int contador global igual a 10. O valor inicial, o 10, já vem no arquivo executável. Aqui pode ler e escrever, RW. Certo. E se eu declarar uma variável global, mas não der um valor inicial? Tipo static int meu buffer. Onde ela fica? Aí entra a seção BSS, Block Started by Symbol. Pensa numa área demarcada no terreno, reservada para materiais que a gente sabe que vai usar, mas que ainda não tem um valor específico. São as variáveis globais ou estáticas não inicializadas. E qual a vantagem de separar BSS da data? Economia. Para que guardar um monte de zeros no arquivo executável? Com a BSS, a gente só anota o tamanho dela. Quando o programa carrega, o sistema operacional aloca esse espaço e já garante que começa tudo zerado. Muito mais eficiente no tamanho do arquivo. A permissão também é RWW. Boa. Então temos text, código, data, globais e estáticas inicializadas, BSS, não inicializadas, e as coisas que o programa cria enquanto está rodando. Alocação dinâmica. Ah, para isso tem o heap. Imagina uma área bem grande livre no meio do terreno para construção mesmo. É aqui que o processo, durante a execução, pode pedir mais memória. Sabe o malloc em C ou o new em C++ e Java? Sim, claro. Eles pegam memória do heap. Essa área é flexível, geralmente cresce para cima, para endereços maiores, conforme o programa vai pedindo. O sistema controla até onde o heap vai com um ponteiro chamado Program Break. E, claro, permissão RWW. Legal. Parece que está quase completo o terreno. Falta alguma parte importante? Falta uma essencial. A stack, a pilha. Pensa nela como a prancheta do engenheiro ou a pilha de tarefas do gerente da obra. A pilha de execução. Exato. Ela geralmente fica lá na outra ponta do espaço de usuário, nos endereços mais altos, e cresce na direção contrária do heap, ou seja, para baixo para endereços menores. E para que serve a pilha? Fundamentalmente, para gerenciar chamadas de função. Toda vez que uma função é chamada, o sistema cria um quadro, stack frame, novo na pilha.
Ali guarda os parâmetros que a função recebeu, as variáveis locais dela e o endereço para onde voltar quando a função terminar. Ah, então é por isso que variável local some quando a função acaba. Exatamente. Quando a função retorna, o quadro dela é retirado da pilha, desempilhado, e as variáveis locais se vão junto. É uma gestão super eficiente e automática para dados temporários. Permissão RW também. E se meu programa tiver várias threads? Cada uma tem sua pilha. Isso mesmo. A pilha que a gente descreveu é a da thread principal. Se você cria outras threads, cada uma precisa da sua própria prancheta, sua própria pilha. E essas pilhas extras geralmente são alocadas dinamicamente. Onde? No heap. Muitas vezes sim, no heap. Ou numa outra área de memória que a biblioteca de threads gerencia. Nossa, a analogia do terreno da Angiocorp ajudou muito a visualizar. Mas assim, na prática, como o sistema garante mesmo que eu não tente escrever lá na seção text, na planta baixa, pelas permissões que a gente falou, o sistema operacional configura isso na tabela de páginas quando carrega o programa. A MMU, o hardware, verifica essas permissões em todo e qualquer acesso à memória. Tentou escrever onde só pode ler? Falha de segmentação. Exato. Segmentation fault no Linux e Unix. O sistema geralmente mata o processo na hora. E dá pra gente ver esse mapa do terreno no Linux? Ver onde está cada seção? Dá sim. Tem um comando ótimo para isso. pmap seguido do ID do processo. pmap PID. Ele mostra direitinho o endereço inicial de cada região, o tamanho, as permissões, RX, RW, etc. E o que está mapeado ali, se é o arquivo executável, text, data, se é memória anônima, BSS, heap, se é a pilha, se são bibliotecas compartilhadas. É bem completo. Que legal. Vou testar depois. E esses endereços que o PMAP mostra, eles são sempre os mesmos, toda vez que eu rodo o mesmo programa? Boa pergunta. A resposta é não necessariamente. E isso é por segurança. Segurança. Como assim? Para dificultar a vida de atacantes. Muitos ataques, tipo buffer overflow, precisam saber onde está o código ou os dados na memória para funcionar. Para combater isso, os sistemas modernos usam o ASLR. ASLR. Address Space Layout Randomization. Basicamente, o sistema embaralha os endereços base da pilha, do heap e das bibliotecas compartilhadas toda vez que o processo inicia. Ah, então cada vez que roda, as coisas podem estar em lugares diferentes. Exatamente. Fica muito mais difícil para um atacante adivinhar um endereço válido para explorar uma vulnerabilidade. A seção text do executável principal pode ou não ser randomizada. Depende se ele foi compilado como PI, Position Independent Executable. E para segurança. Ok, seções do terreno mapeadas. Agora, como o jeito que eu declaro uma variável no meu código, lá em C ou C++, define onde ela vai parar nesse terreno. Tipo, int global versus int local versus int ptr igual a malloc mallocer. Essa é a conexão direta, né? Entre o código e onde a memória é alocada. Temos 3 modelos principais de alocação, e cada um se encaixa numa ou mais daquelas seções que a gente viu. Certo. Quais são? Primeiro, a alocação estática. Essa é para variáveis globais, aquelas fora de qualquer função, e também para variáveis locais que você declara com a palavra static. Ah, o static dentro da função. Isso. O espaço para essas variáveis é definido lá na compilação e ligação. É alocado assim que o processo começa e dura até o fim dele. Se você inicializou a variável, tipo int gvalor igual a 5, ela vai para a seção data. E se não inicializou? Static int s contador. Aí vai para BSS e começa com 0 garantido pelo sistema. Ok. Estática. Dura a vida toda? Vai para data ou BSS? E as variáveis locais normais, dentro das funções, sem static. Essas usam a alocação automática. É o padrão para variáveis locais e parâmetros de função. São alocadas na stack, na pilha, quando a função é chamada. E o ponto-chave, são liberadas automaticamente quando a função termina. Super prático, então. Muito. É por isso que a variável i de um for dentro de uma função some depois.
O exemplo da função fatorial recursiva que tinha no material ilustra isso bem. Cada chamada da função empilha um novo quadro na stack com sua própria cópia de n, parcial. A pilha gerencia tudo isso. Perfeito. E a terceira forma, o malloc e o new. Essa é a alocação dinâmica. Acontece quando o seu programa pede memória explicitamente durante a execução. Malloc em C, new em C++ ou Java. Essa memória vem de onde? Da área de construção livre. Exatamente. A função te devolve um ponteiro que é o endereço do bloco que você conseguiu lá no heap. Mas aqui tem uma diferença crucial das outras duas formas. Qual? A responsabilidade de liberar essa memória. Ela não é liberada automaticamente. Então se eu alocar com malloc e esquecer de liberar... Em C e C++, você precisa chamar free para a memória de malloc ou delete para a memória de new, quando não precisar mais daquele bloco. Se esquecer... Vazamento de memória, memory leak. Isso. O programa vai acumulando memória que não usa mais e pode acabar consumindo tudo, travando o sistema. É um erro bem comum. E em linguagens como Java ou Python, aí a vida é um pouco mais fácil nesse ponto. Elas têm o coletor de lixo, garbage collector. É um processo automático que fica rodando procurando blocos de memória no heap que ninguém mais está usando, que não tem mais nenhuma referência apontando para eles. E libera automaticamente. Exato. Facilita muito para o programador, mas claro, essa coleta também consome um certo tempo de processamento. É outro trade-off. E um detalhe importante, mesmo que você tenha vazamentos, quando o processo inteiro termina, o sistema operacional recupera toda a memória que ele usava, incluindo o que vazou no heap. Ufa, pelo menos isso. Bom, isso nos leva para outra ponta dessa história toda. A tradução dos nomes. A gente escreve soma igual a contador plus 5. Usamos nomes, soma, contador. Mas a CPU só entende número, endereço. Tipo 0x804A010. Como essa mágica acontece? De transformar soma nesse número. O código assembly que a gente viu já não tem mais esses nomes. É um passo fundamental, chamado atribuição de endereços, ou resolução de nomes. E não acontece tudo de uma vez só. Pode ocorrer em várias fases. Vamos focar nas mais comuns hoje. Certo. Uma fase crucial é a ligação, o linking. O compilador pega seu código C, por exemplo, e gera arquivos objeto, .o no Linux, .obj no Windows. Esses arquivos têm o código de máquina, mas ainda com referências simbólicas, tipo aqui chama a função printf, ou aqui usa a variável global contador. Ele ainda não sabe onde essas coisas estão de verdade. Exato. Aí entra o ligador, o linker. Ele junta todos esses arquivos objeto, mais as bibliotecas que você usou, estáticas nesse caso. Ele vai lá e resolve essas referências. O código de printf está aqui. A variável global contador vai ficar no endereço tal. Ele define os endereços virtuais finais e gera o arquivo executável que a gente roda. Entendi. Isso para o programa principal e para as variáveis dele. E para as bibliotecas compartilhadas, as DLLs ou .so. Aí entra outra fase. A carga, o loading. As bibliotecas compartilhadas já estão compiladas, mas o endereço exato onde elas vão ficar na memória virtual do seu processo só é definido quando o programa é carregado para rodar. Quem faz isso é o carregador, o loader do sistema operacional. Ele acha um lugar vago no espaço de endereços e ajusta as referências para apontarem para o lugar certo. Por isso que a mesma DLL pode ser usada por vários programas ao mesmo tempo. Exatamente. O código físico dela fica uma vez só na memória e cada processo mapeia ela para o seu próprio espaço virtual. Economiza muita memória. E tem mais alguma fase de tradução? Tem a tradução final, que acontece o tempo todo. Na execução. Mesmo depois da ligação e da carga definirem os endereços virtuais, toda vez que o seu programa acessa a memória para ler uma variável, buscar a próxima instrução, a MMU tem que traduzir aquele endereço virtual para o endereço físico real, lá nos pentes de RAM. Nossa, isso acontece a cada acesso. A cada acesso. É transparente para o processo, mas a MMU está trabalhando sem parar, usando as tabelas de páginas que o sistema operacional mantém.
Então, resumindo, não é um momento só, é uma mistura. Perfeito. É uma coreografia. A ligação resolve os símbolos internos e de bibliotecas estáticas. A carga ajusta os endereços das bibliotecas dinâmicas quando o programa sobe. E a MMU faz a tradução final, virtual para físico, em tempo real, a cada acesso. É essa combinação que dá a flexibilidade e a segurança da memória virtual moderna. Uau! Foi uma exploração bem densa. Deixa eu ver se eu consigo resumir a ideia geral. O sistema operacional, como um bom gerente da Indiocorp, dá para cada processo um terreno virtual só dele, isolado dos outros. Isso, espaço de endereçamento virtual. E esse espaço tem aquela divisão importante entre a parte do usuário e a parte do kernel, que é protegida, mas que teve lá seus desafios de segurança, como o Meltdown e a solução KPTI. Exato. Dentro da parte do usuário, o terreno é todo organizado em zonas. Text para planta código, Data para os materiais já com valor, BSS para os materiais a serem definidos, Heap para construção dinâmica e Stack para a prancheta do gerente, cada uma com suas regras. Perfeita analogia. E aí, o jeito que a gente declara as variáveis no código global, local, como malloc, define onde ela vai parar nesse terreno e por quanto tempo ela vai viver ali, estática, automática ou dinâmica. Exatamente. E com as responsabilidades de limpeza que vimos o sandboxing em CC++. E, por fim, essa mágica toda de transformar os nomes que a gente usa em endereços que a máquina entende não é um passe de mágica só, mas um processo que acontece em etapas. Ligação, carga e a tradução constante na execução pela MMU. É isso aí. O que é fascinante é ver as camadas trabalhando juntas, né? O hardware com a MMU, o sistema operacional com a memória virtual, as sessões, o isolamento, o KPTI e as ferramentas de desenvolvimento, como o compilador e ligador. Tudo isso para criar esse ambiente seguro e eficiente para os programas rodarem. E que continua evoluindo, como o KPTI mostrou. Sempre. Novos desafios, novas soluções. Então, pontos-chave para guardar. Espaços virtuais isolados, usuário kernel, sessões de memória organizadas, text, data, BSS, heap, stack, alocação ligada às sessões, estática, automática, dinâmica, e a tradução de nomes em etapas, ligação, carga, execução. Acho que cobrimos bem. Cobrimos sim. E só para deixar uma pulga atrás da orelha, uma provocação final. A gente falou do ASLR embaralhando os endereços para segurança e da alocação dinâmica no heap. Agora imagina um programa que roda por muito tempo, alocando e liberando memória no heap sem parar. Mesmo que tenha muito espaço total livre no heap, o que acontece se esse espaço livre estiver todo picotado em pedacinhos pequenos, entre blocos que ainda estão em uso? Mesmo tendo, sei lá, 100 megabytes livres no total, se forem 100 pedaços de 1 megabyte, eu não consigo alocar um bloco de 10 megabytes. Exatamente. Esse é o problema clássico da fragmentação externa no heap. Como lidar com isso eficientemente é um dos grandes desafios no projeto de alocadores de memória dinâmica. Fica aí a questão para quem quiser investigar mais a fundo.